Seja muito bem-vindo, meu amigo fotógrafo, minha amiga fotógrafa, você videomaker também, você não está excluído. Hoje um podcast especial, um podcast onde eu vou contar a minha história. Esse podcast você vai saber mais profundamente sobre como eu cheguei onde eu cheguei, os resultados que eu tive, como é que eu fiz para chegar nesses resultados, como é que foi minha construção de mentalidade no sentido de ser um empreendedor, ser um fotógrafo com uma visão mais estratégica do que uma visão mais técnica e até mesmo de execução. Hoje eu vou te contar também todos os detalhes para que você entenda como é possível você chegar nos resultados que você quer chegar, né? Desde que você tenha método, desde que você tenha ferramentas para te ajudar a chegar nesse lugar que você tanto deseja. Eu sempre digo que na jornada de fotografia você é completamente capaz de chegar no ponto B, saindo de um ponto A, e esse ponto B é um ponto B onde você planejou chegar. Não é algo que você simplesmente vai chegar de repente, não é algo que só será uma consequência daquilo ali que você está fazendo de qualquer forma. Não, desde que você tenha lá o seu plano de ação, você consegue sim chegar nesse lugar que você sempre quis. Esse lugar ele pode ser um lugar próspero, ele pode ser um lugar onde você tem ali a sua construção familiar, a sua construção e desenvolvimento espiritual, mas também esse lugar ele pode ser um lugar de abundância, um lugar onde você vai acessar ambientes onde outras pessoas serão beneficiadas também. Então, assim, esse podcast aqui, ele vai ser um podcast que vai te ajudar, obviamente, a ter insights importantes sobre a sua própria jornada, mas também vai ser um podcast com insights que vão te ajudar na sua jornada como empreendedor, na sua visão de negócio, tá bom? Vamos começar pelo começo, né? Meu nome é Rodrigo Passarelli. Se você chegou aqui e ainda não me conhece, seja muito bem-vindo, muito prazer. Se você já me conhece e já tem acompanhado o Podflash, muito obrigado também por isso. Hoje eu sou um fotógrafo, eu me considero ainda um fotógrafo e eu sempre vou me considerar um fotógrafo, mas eu me considero mais um empreendedor. Eu costumo dizer que eu sou a pessoa que arruma soluções, né? Então eu conecto pessoas a soluções, os problemas delas a soluções. E eu uso a ferramenta fotografia para conseguir esse acesso. Só que não só a fotografia hoje mais, né? Porque o trabalho ele acaba transcendendo. Então eu uso do empreendedorismo de forma geral para poder fazer isso. Hoje eu tenho 3 negócios ativos. Eu tenho o Agenda Milionária, que é um produto digital, é um curso, um programa, onde você vai ter ali acesso a um conhecimento sobre marketing, vendas e gestão. Esse produto, ele tem um subproduto, que é o Podflash, que é isso aqui que vocês estão ouvindo ou assistindo. Hoje eu tenho também a minha empresa de formaturas, a Forma Club, que é uma empresa onde atende especificamente o público B, C e D também, tá? E a gente está situado no sul do estado do Rio. Então, é um nicho muito específico, para uma região muito específica, para um público muito específico. Eu vou explicar isso por quê, tá? E eu tenho também um coletivo de fotografia de eventos, onde nós temos hoje mais ou menos 20 fotógrafos atuando em vários estados do Rio de Janeiro, tá? Várias cidades do Rio de Janeiro e vários estados do Brasil. E eu vou também falar um pouco sobre isso, como é que esse coletivo ele se formou, como é que a empresa de formatura também ela aconteceu e como é que aconteceu também a construção do Agenda Milionária, tá? Então vamos lá. Primeiro de tudo, quero que você entenda como é que foi o meu primeiro contato com a arte, né, de modo geral. A arte, ela para mim, ela sempre foi algo que pertenceu à minha realidade. Meu pai sempre tocou violão, meu primo também, que já não é mais vivo, ele que sempre foi uma inspiração de estudo para mim e de pessoa, ele também sempre teve esse envolvimento artístico. E ali, bem no começo da minha vida, ali em torno de uns 5, 7 anos talvez, eu tive a primeira noção do que era ter um envolvimento artístico com alguma coisa, né? Ali eu comecei a desenhar, eu comecei a me desenvolver em relação à música, inclusive, que foi uma parte muito importante da minha vida. E esse desenvolvimento musical, essa percepção sensorial e também sensível, ela me trouxe uma visão diferente do que era a vida, né? Eu já tinha consciência completa sobre a realidade que eu vivia, né? Obviamente eu não tinha aquela consciência social sobre o que eu vivia, mas eu vivia numa família onde as pessoas eram ali majoritariamente militares, minha mãe enfermeira. Então eu tive uma educação um pouco rígida em relação a estudo, mas também
em relação à classe que eu vivia, né? E isso era importante porque sempre existia uma dicotomia entre a parte artística e a parte também que estava relacionada ao próprio estudo, né? Então você vem de uma família conservadora, que dentro dessa família conservadora você tem um viés muito bem definido ali sobre o que é a vida para aquelas pessoas, e por outro lado você tem um envolvimento mais artístico, né? Onde ele já é disruptivo por si só. E é muito curioso que exista essa dicotomia, porque isso transforma literalmente a minha realidade para quem eu sou hoje. Então você pensa, você tinha lá uma criança que era de um temperamento muito específico, ela era muito mais melancólica do que colérica. Muitos de vocês acreditam que eu sou um colérico fervoroso e eu não sou essa pessoa. Na verdade, nós temos os 4 temperamentos, né? Só que eles vão se desenvolvendo e vão se tornando dominantes durante o tempo. E, obviamente, você vai ter ali, você já nasce com essas coisas, essas características, essas habilidades, essas competências, né? E elas vão se desenvolvendo com o tempo. E eu sempre fui uma criança mais reservada, sempre fui uma criança que vivia dentro mais da minha cabeça. E isso fazia com que eu pensasse mais do que convivesse com as outras pessoas. E o pensar mais do que conviver com as outras pessoas fazia com que eu enxergasse a realidade de uma outra forma. E nesse período eu encontrei o desenho para poder me comunicar com a vida, né? Eu lembro que eu cheguei a desenhar muito bem. Naquela época eu pensava já em ser um artista, um desenhista ou um arquiteto, ou algo relacionado a habilidades relacionadas a traços de desenhos, de fato. E era muito curioso porque eu não via outra alternativa a não ser algum tipo de envolvimento artístico, né? E esse envolvimento artístico ele me trouxe outras conexões artísticas também. Outros tipos de coletivos, outros tipos de cultura, né? E foi quando eu comecei a me desenvolver mais, fui ficando com mais idade, ali por volta dos 12, 13 anos, eu conheci mais o mundo do skate, a cultura urbana, eu conheci o grafite, o hip hop, continuei desenhando também. Com 12, 13 anos já desenhava desenhos realistas, né? Eu pegava fotografias de revistas e copiava as capas ou fotografias específicas que tinham dentro de alguns outros lugares. E eu copiava colocando a fotografia ao lado, né? Não copiava por cima. Então eu já tinha uma percepção de realidade mais aguçada, já tinha ali também uma percepção sensível mais aguçada. Eu era muito detalhista, então percebia bem as coisas que estavam faltando nos meus desenhos. E isso era muito curioso, porque ainda assim, durante esse todo o tempo, o contato com a cultura ele foi muito forte, né? Então, ali por volta dos meus 12, 13 anos também, eu comecei a me interessar mais pela música. E aí eu conheci alguns amigos ali na minha cidade que já tinham instrumentos, banda, bateria, guitarra. E aquilo ali fez eu me interessar também mais, porque eu já tinha aquela conexão, aquela lembrança emocional de quando eu era mais novo e via minha família rodeada tocando instrumentos, né? E é curioso porque minha mãe contou uma história ainda de que ela e meu pai se conheceram dessa forma, né? A casa da minha avó sempre foi uma casa muito movimentada, uma casa com muitas pessoas. Minha avó teve em torno de, eu acho que mais de 10 filhos, e 10 filhos com esposas, mais amigos. Então você imagina ali como é que a casa era movimentada, né? E sempre no final da tarde as pessoas iam para lá para se reunir, para conversar, né? Tocar algumas coisas, samba, sereste, coisa do tipo, beber e fazer aquela coisa de bem brasileiro, né? E então esse envolvimento artístico, ele na verdade ele começou muito antes de eu ser nascido, né? Muito antes dos meus pais serem casados. Mas isso é uma coisa parece ser da minha família, né, como um todo, esse tipo de conexão. E isso foi se desenvolvendo com o tempo, né? À medida que eu ia tendo contato mais próximo com instrumentos, contato mais próximo com a música, mais interesse por esse tipo de realidade, eu mesmo comecei a me desenvolver em relação à música, né? Então eu ganhei meu primeiro instrumento, estudei obsessivamente esse instrumento porque eu sempre quis ganhar aquele instrumento, né? Foi uma guitarra que eu pedi. Eu lembro que eu pedia durante 2 anos, todo dia das crianças, todo Natal e todo aniversário. E aí, em certo momento, meu pai, ele decretou que aquilo ali ia acontecer para minha mãe. Minha mãe sempre foi a gerenciadora do dinheiro ali, né? E ela resolveu comprar a guitarra. Eu lembro que assim que eu ganhei aquela guitarra, eu fiquei, cara, assim, abismado com
com aquele universo, né? E aquele universo ali me encantou muito e fez com que eu me tornasse uma criança ainda mais obsessiva nas coisas que eu gostava, né? Que era o desenvolvimento cultural. E era curioso porque à medida que eu ia me desenvolvendo nesse sentido da música, eu comecei também a entender que, como eu precisava me comunicar com as pessoas através da música, essa música precisava chegar até as pessoas. E aí que eu comecei a desenvolver meus primeiros passos em relação ao meu próprio estudo, obviamente, né? De marketing, vendas e gestão, que é exatamente o que eu ensino hoje na comunidade Agenda Milionária. Só que era um desenvolvimento bem embrionário, né? Então eu sabia que de alguma forma eu teria que ter uma fotografia minha para poder divulgar meu trabalho, eu poderia ter ali uma fotografia para poder divulgar nos sites que existiam naquela época, que não era o Spotify, obviamente, era o MySpace, o Pure Volume e o Reverb Nation. E eu já sabia que existia algum tipo de movimento que precisava ser em relação à comunicação, mas eu não dava esse nome, eu não dava essa roupagem, mas que seria a partir daquilo ali que as pessoas me conheceriam e conheceriam a minha música, né? E foi curioso porque foi exatamente nesse período que foi mais pra frente, dos 12, 13 anos, obviamente, foi ali em torno dos 18 anos, talvez, 17 anos, que eu conheci a fotografia como fotografia, né? Eu tive um amigo, e esse amigo, ele tinha uma Canon também, 60D, que foi inclusive minha primeira câmera, e esse amigo, ele me ajudou ali nesses primeiros passos de criar minha identidade visual em relação ao meu trabalho e através daquilo ali me comunicar com as pessoas, né? Ou seja, para poder divulgar, fazer o marketing das minhas músicas. E foi curioso porque essa pessoa foi a pessoa que basicamente me inspirou a ser fotógrafo, porque quando eu vi a fotografia pronta, eu enxerguei a realidade do desenho, que era o que eu fazia antes, materializada, entende? Então eu sabia que o desenho ele era uma forma de me expressar e eu materializar aquilo que eu estava vendo, né? Mas a fotografia, ela era uma representação física daquilo ali. Então, o desenho ele não era uma realidade, né? A fotografia era um retrato da realidade. E aquilo ali me fascinou. Mas eu não tive um envolvimento emocional com a fotografia. Aquilo ali foi só um despertar. E é curioso porque foi um despertar muito, muito mais profundo. Porque nessa mesma época, esse mesmo amigo, ele trabalhava numa produtora que estava fazendo um curta-metragem sobre a Segunda Guerra. E ele queria que eu fizesse uma trilha sonora para uma das páginas do site que falava exatamente sobre os campos de concentração. E percebe que naquela época eu sempre fui uma criança que estudou, eu sempre gostei de história, sempre gostei de arte, sempre gostei dessa parte essa parte onde você tinha um desenvolvimento, uma jornada para você conhecer. E aquilo ali fez com que eu me interessasse mais ainda por esse mundo, né? E foi curioso porque eu sempre gostei de história, né? Acabei de falar isso. E eu tive que pesquisar mais sobre aquilo ali para entender que tipo de sensação e sentimento, ou até mesmo emoção, eu tinha que despertar quando a pessoa entrasse naquela página específica e naquela página ela fosse ler sobre os campos de concentração, ou ouvir sobre os campos de concentração, né? Eu lembro que nesse momento já existiam alguns atores famosos que estavam fazendo a narração desse filme, dessa fotografia que aparecia nesse curta-metragem. E eu fiquei mais interessado ainda sobre isso. Falei assim, cara, aqui vai ser o meu primeiro envolvimento com outros artistas grandes, outras pessoas influentes, outras pessoas que são do mundo da música, o mundo artístico, o mundo da cinematografia. E aquilo ali fez com que eu falei, caramba, isso aqui é muito possível de se viver. Porque se esse amigo, que é fotógrafo, que me fotografou, ele foi para a Alemanha, ele foi visitar os campos de concentração em Auschwitz, ele foi ver como é que era a realidade para fotografar aquilo ali, e ele fez dinheiro com esse projeto, que não era um projeto de ensaio, não era um projeto de casamento, era um projeto completamente histórico. Eu falei, cara, que legal. Eu acho que isso aí verdadeiramente é algo que pode ser feito. Só que esse sentimento ele ficou guardado em mim, né? Não foi um sentimento que eu falei, tá, beleza, agora eu vou virar fotógrafo. Eu virei fotógrafo depois de muito tempo, né? Eu usei a fotografia depois de muito tempo. Ainda assim, como a música era algo que estava pertencente à minha vida e era algo que eu realmente queria viver daquilo ali, porque já estava materializado na minha mente também de que eu era um bom músico, eu ia me tornar um melhor músico ainda à medida que eu fosse estudando mais ainda. Só que eu precisava também me desenvolver a partir intelectualmente
para poder transformar a música em um objeto onde eu fosse viver daquilo ali, né? Então, foi onde eu não parei literalmente mais de estudar sobre marketing, vendas e gestão. Então, eu comecei meu desenvolvimento embrionário ali, de estudar sobre isso um pouco mais atrás, uns 2, 3 anos atrás, desse momento, né, que eu tô te contando. E aí, quando eu vi que aquilo ali era possível, eu falei, cara, então eu preciso estudar mais sobre isso. Mas nem passava na minha mente que eu fosse me tornar um profissional dessa área, né? Então, ali, eu comecei a entender que, tá, eu precisava divulgar minha música. As pessoas mais próximas de mim eram meus amigos, parentes. Então, eu ia começar por essas pessoas. E nesse momento, eu comecei a entender sobre relacionamento com o público. Eu entendi que pessoas gostavam de uma coisa, pessoas gostavam de outra. E ali eu tive meu primeiro grande insight em relação ao mundo artístico, né? Que é uma coisa que eu trago até hoje para as pessoas. Você gosta de uma coisa e esse envolvimento emocional que você tem com a sua produção, com a sua arte, ele faz com que você não enxergue, às vezes, como o público vai reagir àquilo ali. E se o público reage de uma forma que você não espera, provavelmente isso vai acabar ferindo você. E fere justamente as pessoas que têm um ego exacerbado. E é uma coisa que eu falo muito na fotografia hoje, porque quando você coloca a sua obra no mundo, você não está colocando aquela parte que só pertence a você. Você está colocando aquela parte que pertence a outra pessoa também, né? Então, o desenvolvimento identitário de uma pessoa dentro da fotografia, obviamente, ele se dá não só pelo seu próprio autoconhecimento, mas pela conexão com a outra pessoa. E essa conexão com a outra pessoa vai gerar um fruto, né? Eu me conecto com você, e nós dois geramos um fruto novo. Esse fruto novo ele vai ao mundo. E esse fruto novo vai se conectar com outras pessoas também. Então, aquela conexão ali, ela vai gerar alguma coisa. E esse alguma coisa, justamente, é o que eu falo aqui. Pode ser o financeiro, pode ser um reconhecimento, pode ser algum outro tipo de valor que para você é importante. Então, depende do tipo de solução que você quer trazer para aquela pessoa e qual é o tipo de produto que será desenvolvido em relação àquilo ali. Aquele produto ali, ele vai ser colocado no mundo e vai ser colocado à prova de verdade. E é muito legal que, voltando na história, obviamente, quando eu comecei a me desenvolver em relação a isso, comecei a ter um relacionamento maior com o público, eu fui conhecendo pessoas fora do meu âmbito social. Então, fora dos meus amigos, eram amigos de amigos, pessoas fora do Rio de Janeiro, pessoas, cara, de outros países, inclusive. E isso foi muito interessante, porque ali eu comecei a ver a força que existia no 1 a 1. Né? Naquela época você não tinha bots de Instagram ou de Facebook para você divulgar automaticamente o seu trabalho. Você não tinha tráfego pago. Você tinha ali, de certa forma, até o AdSense do Google, mas, sabe, era uma coisa que não era um conhecimento fácil de acessar. Da mesma forma que eu sabia que eu precisava ter ali o meu próprio, sabe, minha própria forma de trabalhar para poder divulgar aquilo ali. E nesse momento foi um momento muito interessante porque ali eu descobri algumas coisas em relação ao relacionamento com o público de fato, né? E deixa eu fazer um adendo em relação a isso, porque é muito importante, inclusive. As pessoas negligenciam muito o 1 a 1. Ou seja, o contato direto com as pessoas. Você chegar para as pessoas e mostrar seu trabalho e procurar o feedback ali em real time, né? E porque elas veem que hoje vocês têm muito mais acesso com a internet, com o Instagram, obviamente. Você tem lá 50 mil seguidores, você publica alguma coisa, você acredita que 10% daquelas pessoas estarão vendo, né? Mas você negligencia aquela uma pessoa que viu. E a mentalidade de quem consegue trabalhar para uma pessoa é a mesma mentalidade de quem consegue trabalhar para 50, 100, 200 mil pessoas, né? Só que se ela não desenvolveu essa mentalidade para entender que uma pessoa é capaz de gerar uma receita muito grande para o negócio dela, com 200 mil pessoas ela vai achar que aquilo ali é insuficiente, entende? Então, para você ter ideia, quando eu comecei a divulgar esse trabalho, eu consegui ali, em torno de 2, 3 dias, 600 pessoas para ouvirem minhas músicas. Só que você para pensar que em 2011, minto, antes disso ainda, 2018, 2008 talvez, 2009 talvez, 600 pessoas ouvindo uma música, pra mim era uma vitória muito grande. É como se eu tivesse 600 potenciais clientes. Então, se eu fosse tocar numa noite, ou se eu fosse tocar aquelas músicas pra alguém, eu poderia ter 600 espectadores, né, a grosso modo dizendo. Ou se eu tivesse colocado aquela música no YouTube, né, se ele já fosse descoberto naquele momento para mim,
eu teria essa possibilidade também de visualizações. Então você para e pensa no tamanho da dimensão que aquilo ali tem. Você bota 600 pessoas num estádio, parece que não tem ninguém. Agora você bota 30 pessoas dentro de uma sala pequena, parece que tem muita gente. Então, o volume ele vai ser proporcional ao tamanho da amostra que você tem. Só que essa amostra ela vai estar colocada em algum lugar. E aí começam as comparações, entende? E isso é um problema muito grande, porque às vezes você perde o senso da qualidade do impacto do seu trabalho, porque você está comparando o seu tamanho com o tamanho de um outro ambiente, entende? Então não tem como você se comparar hoje, tendo, por exemplo, estou usando o exemplo aqui dos dias de hoje, tá? Você tendo 2.000 seguidores no seu Instagram, com o outro influenciador que tem 100.000 seguidores e consegue colocar 500 pessoas numa live. São proporções diferentes, apesar de estarem também em caminhos diferentes, momentos diferentes, são proporções diferentes. E essas proporções elas não devem ser comparadas, porque existem tamanhos diferentes de negócio, tá? Mas eu vou voltar nisso num outro momento aqui para poder explicar a força desse 1 a 1, tá? Depois que eu comecei a fazer esse desenvolvimento, essa divulgação do meu trabalho, ao mesmo tempo eu estava estudando para a universidade, né? Para entrar na universidade. E aí entra a parte conservadora da minha família, porque a minha família ela queria que eu estudasse. Ela sabia que o estudo era um caminho muito viável. E eles não queriam que eu fosse militar. Eles queriam que eu estudasse, passasse numa universidade, virasse um médico, um advogado ou algo do tipo. Só que, lembra, já existia aquela dicotomia entre o mundo artístico e o mundo normal deles, né? Mas, durante o meu processo de primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, eu ali conheci algo que era muito parecido com a música, né? E as pessoas não vão entender isso. Quando você começa a se conectar com as pessoas, conhecer as pessoas, você começa a perceber padrões nessas pessoas, né? E esses padrões são interessantes porque você toma gosto por esses padrões, você percebe características que são interessantes sobre elas. Então você vê uma pessoa sorrindo de uma forma e em outro momento você vê uma pessoa sorrindo da mesma forma. Ou ela é agressiva ou amorosa de um jeito e a uma outra pessoa, num outro ambiente, ela é exatamente igual àquela outra pessoa. Então você começa a perceber esses padrões e esses padrões eles fazem sentido na sua cabeça. E se você parar para pensar um pouco, a música, o desenho, todo o processo artístico, ele tem um padrão de acontecimento. E esse padrão de acontecimento, ele continuou sendo desenvolvido na minha mente, né? Não só porque eu usei a música como ferramenta, o desenho como ferramenta, mas posteriormente também eu usei a matemática como essa ferramenta, né? Para entender esses padrões. E aí, quando eu percebi que isso era uma facilidade para mim, eu falei, bom, eu vou ser engenheiro, porque eu fiz ali um processo lógico, né? Falei, o engenheiro ganha bem. Hoje as pessoas que estão fazendo engenharia, elas estão tendo salários de 10 mil, 20 mil, whatever. Era um salário bom para a realidade. E eu falei, cara, eu acho que eu consigo ser engenheiro. Só que dentro desse processo de engenharia, você descobre que existem duas ferramentas principais, a física e a matemática. E eu gostei muito da física, né? E isso foi curioso porque a física, ela é também um processo onde você faz perguntas e através dessas perguntas você descobre padrões. E esses padrões, você consegue resolvê-los através da ferramenta matemática. Então, a física ela é a pergunta, a matemática é a solução daquela pergunta, né? E aí você descobre novas perguntas, novas perguntas, novas perguntas. Só que, ainda assim, dentro daquele processo de, eu vou ser engenheiro, vou ser advogado, vou ser médico, existiam várias dicotomias. Então, imagina você com 18 anos tendo que decidir sua vida. Tem muitas coisas que acontecem ali, né? E como eu já entendi que eu gostava de relacionamento com pessoas, a psicologia também foi uma opção para mim. Então eu fiquei na dúvida de, beleza, eu vou ser um engenheiro, ou vou ser um físico, ou vou ser um psicólogo. Coisas completamente diferentes na mente das pessoas, né? Só que não, são coisas muito parecidas. É que são as ferramentas diferentes de você acessar talvez um próximo passo. E nesse momento, eu falei, cara, eu acho que eu vou optar pela física porque naquele momento, no terceiro ano, eu não tinha uma professora que pudesse me ajudar, né? Eu tinha consciência que se eu estudasse, eu conseguiria chegar,
Mas eu tive uma quinta série ruim, sexta, sétima, oitava série ruim. Aí depois fui pro primeiro ano, reprovei pro primeiro ano. Segundo ano foi um lixo também. Terceiro ano, em maio, eu tomei responsabilidade sobre o meu futuro em relação à carreira. Então você imagina uma pessoa que vem desde o ensino básico até o ensino médio com defasagem de aprendizado, essa pessoa ela não vai passar na universidade pública, né? Se ela quiser, realmente ela vai conseguir. Mas dependendo do ensino, vai ser muito difícil. E eu sabia que aquela professora ela não me daria o suporte que eu precisava para aquilo ali. E que passar sozinho seria uma dificuldade muito grande. Mas, por outro lado, eu tinha um suporte muito grande em relação à física e matemática. E é curioso porque eu sempre fui um péssimo aluno em matemática, sempre fui um péssimo aluno em física, eu sempre fui um aluno muito médio, né? Eu era bom em outras coisas, relacionamento, eu era bom em desenvolvimento social, eu era bom em inteligência social. Só que a parte realmente de escola, aquele conteúdo programático que existe, aquilo ali eu nunca tive muita paciência para aquilo, eu sempre fui um aluno muito mediano mesmo, e isso sempre foi um problema para mim, né? Porque no futuro isso foi cobrado. Só que, lembra, eu falei, cara, se eu consigo ter esse apoio dentro da física e da matemática, talvez esse seja um caminho que eu possa seguir. E o professor de matemática e de física, eu lembro até hoje, e vou honrá-lo no final, tá? Ele falou, cara, eu vou te ajudar. Você vem pra cá, você vai pagar metade da minha aula particular, eu vou te ajudar a passar na universidade. E, cara, foi uma decisão lógica pra mim. Eu falei assim, ó, se eu tenho um suporte aqui, é aqui que é essa frente que eu vou atacar. E eu fui lá e passei. Passei em 10º lugar na UERJ, passei na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que foi onde eu estudei. Passei também em outras universidades particulares. Talvez eu tenha passei na UF também. Na UF passei em engenharia. E aquilo ali, ele foi um divisor de águas. Essa resposta foi um divisor de águas na minha vida, né? Porque eu tive o reconhecimento da minha família em relação... Nossa, o Rodrigo nunca foi um estudante muito bom, nunca foi uma criança muito dedicada ao estudo e ele se provou como sendo uma pessoa inteligente. Como se aquilo ali fosse realmente uma prova de inteligência, né? O que não é pra mim hoje, tá? Mas eu entendi que aquilo ali era importante e eu resolvi seguir aquilo ali. Só que lembra, existia aquela dicotomia ainda entre a música e entre a universidade, né? E quando eu passei na universidade, eu ainda fiquei 6 meses em casa, porque eu passei eu passei pro segundo semestre. E ali eu tive mais ainda meu desenvolvimento musical e também ali tive meu primeiro contato com uma câmera, né? Eu ter uma câmera na minha mão. Então eu fiquei 6 meses em casa fotografando paisagem, jogando no computador, descobrindo novas músicas e tocando guitarra, basicamente, malhando, né? E nessa época eu fui curiosa porque eu tive um tempo só pra me preparar mentalmente para ir para a universidade, né? Só que quando eu chego na universidade, todo esse processo ele é rompido, porque você vai viver uma nova realidade. Então eu não continuei desenhando, eu não continuei tocando guitarra, eu não continuei estudando marketing, eu não fiz as coisas que eu me alimentava, né? E eu vivi aquela realidade ali. Só que ali foi muito curioso, porque eu vivi uma realidade que era uma realidade de contato. Eu tinha liberdade, porque eu não estava com meus parentes, não estava vivendo aquela vida que... Era uma vida que não dependia só de mim, dependia das decisões dos meus familiares. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha que ter a consciência de responsabilidade. E isso foi muito difícil, porque essa consciência de responsabilidade, ela nunca é ensinada. Você percebe a consciência de responsabilidade pelo exemplo. Só que o exemplo também, ele pode ser ensinado. Você não precisa só identificar o exemplo, você pode ensinar o exemplo. E isso é muito difícil, porque dentro da minha família, meu pai foi sempre uma pessoa muito calada, a minha mãe uma pessoa mais voltada ali para as coisas familiares, sabe, arrumar a casa, cozinhar, planejar a alimentação, comprar as coisas que precisavam, estruturar a família nesse sentido. Então é difícil você perceber quando você é criança que existe um senso de responsabilidade ali e que essas coisas são conversáveis, né? Que você consegue transmitir para outra pessoa verbalizando isso. Então você imagina uma pessoa com 19 anos que nunca precisou tomar uma decisão na sua vida, tendo a liberdade que tem. Obviamente não foi uma coisa maravilhosa, né? Foi uma coisa assim, foi uma catarse, né? Foi uma coisa que
Você falou assim, você chegou num ambiente novo, completamente diferente, com pessoas novas, com realidades diferentes, você teve que aprender a conviver com aquilo ali. Só que, pra mim, isso foi, de certa forma, muito bom, porque eu entendi que existiam realidades diferentes da minha e que podiam ser vividas de maneiras felizes. E isso foi muito interessante, porque essa foi a segunda grande insight que eu tive em relação à minha própria vida. Eu falei assim, cara, é possível você vir de uma família que você não é tradicional, conservadora, uma família talvez bem estruturada, e você ser feliz, né? E essa coisa, ela começou a me incomodar. Teve um ponto de interrogação muito grande na minha vida nesse sentido, né? Mas tá, ali eu também continuei estudando, continuei fazendo a minha faculdade, mas a minha guitarra sempre ficou encostada ali no meu quarto, sempre visível pra mim, inclusive, né, para ficar fácil de eu pegar e tocar. E aquilo ali foi começando a voltar na minha mente, porque à medida que eu ia me desenvolvendo dentro da universidade, eu não ia me reconhecendo naquilo ali. E essa falta de reconhecimento fez com que eu entrasse numa condição ruim, psicologicamente falando. Porque eu penso, cara, se eu estou num ambiente onde tudo é propício para mim, todas as coisas são possíveis de serem vividas, e ainda assim eu não sou feliz com essa coisa, existe alguma coisa errada. Pode ser realmente o lado social, mas pode ser também o lado de desenvolvimento profissional. Eu descobri muito cedo que era profissionalmente falando, porque, por exemplo, no segundo ano de universidade, ou seja, no quarto período, eu dava aula, já tinha um salário legal, eu dava aula particular, dava aula também, fazia monitoria, fazia estágio num colégio público, que isso foi uma das coisas que me trouxe mais consciência de classe do que qualquer outra coisa. Mas aquilo ali, lembra, estava sendo difícil porque aquilo ali não era o que eu queria, né? Então, cara, foi um período que, assim, eu não tenho medo de falar ou algo, coisa do tipo, né? Mas foi um período muito difícil, literalmente, né? Foi um período que ali, como eu não tinha desenvolvimento em relação ao financeiro, eu fui uma pessoa irresponsável, sabe? Gastava dinheiro de forma que não deveria. Ali foi um processo muito difícil de todas as formas, né? Então imagina você ganhando um salário bom e você gastando esse salário todo sem saber como você estava gastando esse salário todo, entende? Não tinha responsabilidade nenhuma em relação ao meu lado financeiro. Isso ficou durante muito tempo. Até eu entender que eu precisava desenvolver algumas competências e algumas habilidades, aquilo ali foi um negócio que realmente dificultou muito minha vida. E você vai entender mais sobre isso depois também. Mas ali, dentro da universidade, eu conheci grandes dois amigos, né, amigos que eu pude morar junto. Aqueles dois grandes amigos ali, eles realmente estenderam a mão para mim e estiveram comigo durante boa parte da minha universidade, né? Eles saíram antes de mim. E um outro acontecimento muito grande que teve dentro da universidade foi eu ter lançado um projeto chamado Máquina Música, que eram músicas minhas cantadas, que eu gravei tudo. Eu só trouxe um amigo para cantar comigo, e essa divulgação massiva, ela me ajudou muito a entender mais ainda sobre a força que o marketing tinha, né? Para você entender que lá na universidade, quando eu descobri que existia aquele problema de eu não estou feliz com o meu profissional e talvez a música seja um processo importante, eu tranquei a universidade, eu fui morar em São Paulo, na casa de uns amigos. Eu comecei indo uma semana, passava 14 dias lá e voltava pro Rio. Passava 21 dias lá, voltava pro Rio. Passava um mês lá em São Paulo, voltava pro Rio. E isso fez com que eu entendesse que a música era possível, porque a oportunidade em São Paulo era muito maior do que no Rio de Janeiro, né? E ali eu tinha grandes amigos também que estão comigo até hoje, não na música, né? Mas sendo meus grandes amigos, meus melhores amigos, inclusive. E quando eu consegui identificar que eu poderia ter uma música de qualidade e eu poderia divulgar essa música hoje com a internet. Ali eu tava no período talvez 2014, 2013. E ali eu falei, cara, talvez seja um momento de eu investir uma energia grande aqui nesses 6 meses que eu tô em São Paulo e conseguir talvez dar um engate aí na minha carreira artística. E não foi o que aconteceu, né? Não foi o que aconteceu porque as coisas não acontecem assim do dia pra noite, né? 6 meses é um tempo muito curto pra você dar certo num projeto, né? E eu entendi isso e tava tudo bem.
Mas eu voltei para o Rio de Janeiro, voltei para a universidade, me matriculei nas matérias que eu precisava para continuar, até me formar. Mas ainda assim, as minhas músicas estavam prontas e tinha chegado o momento para eu poder divulgar isso. Só corrigindo aqui, não foi 2013, não. Foi 2011 que eu tranquei. Eu entrei na universidade em 2009. 2011 eu tranquei, que eu lembro exatamente porque em 2011 teve Rock in Rio, a volta do Rock in Rio pro Brasil. E nesse momento eu consegui divulgar o meu trabalho para as pessoas. Eu vou te explicar como que eu fiz. Nessa época o Twitter era uma rede social muito forte, né? Como é até hoje ainda. E naquela época você colocava lá no Finder do Twitter uma palavra específica e ele mostrava, ou uma hashtag, e ele mostrava todas as pessoas que estavam falando sobre aquilo ali no momento. Eu não sei se é assim hoje, porque eu não uso muito Twitter, tá? E ali eu colocava as bandas que estavam tocando no Rock in Rio e que tinham uma musicalidade parecida com o que eu estava desenvolvendo. E as pessoas estavam falando assim, o show de fulano foi muito bom. Eu falava, cara, eu tenho uma banda que tem uma música que talvez você possa gostar, porque eu vi que você gosta de Metallica, por exemplo. Vou deixar o link aqui pra você ouvir. Se você puder ouvir, cara, eu vou ficar muito feliz. Eu tenho certeza que você vai gostar. E aí as pessoas me respondiam de volta. Eu falei, cara, que legal. Eu tô conseguindo divulgar aqui numa ferramenta online a minha música. Eu não preciso estar tocando em algum lugar necessariamente, porque essa banda, na verdade, ela foi uma banda de estúdio, não foi uma banda de tocar ao vivo. E ali eu comecei a divulgar muito forte no Twitter as minhas músicas. E ali eu entendi, eu falei, cara, eu tenho um veículo muito forte para poder difundir a minha mensagem e talvez chegar onde eu quero. E foi muito interessante porque também nesse momento eu ali tinha um limite de mensagem de 400 mensagens por dia. Eu usava esse limite de 400 mensagens por dia no Twitter. E eu cheguei a criar um outro Twitter, que era o Twitter da minha banda, né, da Máquina Música, para poder continuar divulgando. E naquela época eu tinha, 30 mil seguidores no Twitter por causa disso. Então eu divulgava, as pessoas gostavam, elas me seguiam de volta. E ali eu vi uma força muito grande do online, porque eu tinha 3 sites específicos para divulgar música. Era o MySpace, que era um site bem pesado, é tipo um Facebook, só que voltado para música. Tinha o Pure Volume e tinha o Reverb Nation. No Pure Volume existiam bandas muito grandes, né? Paramore, 30 Seconds to Mars naquela época já existia. E eu lembro que existia um ranking das 10 bandas mais ouvidas do mundo naquele dia. E por 2 vezes a minha banda esteve lá. Uma vez em 9º lugar e uma vez em 6º lugar. Na frente de bandas como essas, que eu acabei de citar para você. E é curioso porque no Reverb Nation eu tinha um processo mais regionalizado. Então eu tinha uma divulgação massiva aqui no Rio de Janeiro e São Paulo. E só divulgando para as pessoas que eu conhecia, para o Twitter, às vezes no Facebook, eu ainda assim consegui ser, se eu não me engano, a 3ª banda mais ouvida do Rio, a 36ª banda mais ouvida do Brasil. E eu falei, cara, eu tenho que avançar, eu tenho que divulgar mais, eu tenho que divulgar mais. Eu continuei divulgando, até chegar numa posição, assim, de 20ª banda de rock mais ouvida do Brasil, sabe? Na frente de Ultraje a Rigor, Raimundos e coisa do tipo. Só que, claro, para você sustentar isso por muito tempo é muito difícil. Então eu ficava ali uma semana no rank bom, mas depois caía porque a minha própria energia, ela é limitada, né? Isso trouxe uma primeira grande reflexão em relação à minha vida, né? Porque eu entendi que eu precisava desenvolver novas habilidades, e nessas habilidades eu conheci o Music Business, né? E o Music Business, ele foi ali uma forma de me encontrar em um processo onde tornasse a música rentável para mim. E aí, beleza, eu voltei pro Rio de Janeiro em 2012, mas voltei num período bem depressivo, porque eu já tinha enxergado a potência que a música tinha, eu já tinha enxergado qual é o tipo de movimento que eu precisava fazer para aquilo ali se tornar realidade. As pessoas queriam ouvir minha música, pessoas de outros países que estavam ouvindo a música, não sabiam o que a gente estava falando na música, mas ainda assim estavam gostando. Indonésia, China, Paraguai, Chile, Equador, Estados Unidos, Canadá, Japão, Rússia, um monte de países na Europa também, Itália, Portugal, Espanha, tinham espectadores ouvindo as músicas, eles comentavam nos sites que estavam gostando do trabalho, mas ainda assim
aquilo ali era muito difícil de sustentar sozinho, né? Eu fazia tudo sozinho. Como sempre foi uma criança muito sozinha, de viver dentro da minha cabeça, aquilo ali foi muito difícil sustentar também sozinho, né? A minha energia é limitada até hoje também. Mas essa é a realidade. Não tinha o que fazer e tá tudo bem. E aí eu voltei para a universidade, eu falei, cara, eu acho que eu vou continuar ali, pelo menos vou me formar para garantir um emprego, garantir um salário, e com esse salário talvez eu consiga investir na minha carreira como músico, né? A fotografia ainda não era uma realidade para mim, mas ela se tornou realidade depois que eu voltei para o Rio de Janeiro. Eu voltei para o Rio de Janeiro nesse período depressivo, eu tive essa grande ajuda dos meus 2 amigos que me ajudaram a passar por esse processo, que foi um processo muito difícil. E dentro desse processo foi onde eu comecei a fazer terapia, foi onde eu comecei a ter uma medicação ali, né? Que hoje eu não sou dependente mais dela, graças a Deus. Mas ali eu tive alguns entendimentos sobre mim também, né? Que eu não podia dar conta de tudo, que eu não tinha energia suficiente para poder manter uma realidade com muita responsabilidade. Ali eu entendi também que eu precisava cuidar da minha alimentação, precisava fazer as coisas que eu gostava, eu precisava ter contato com a natureza, porque isso, de certa forma, me ajudava a manter o meu emocional mais estabilizado. E ali foi, obviamente, uma primeira grande reflexão que eu tive sobre a vida, né? Eu falei, cara, eu preciso cuidar de mim, né? Eu preciso ser uma pessoa que, de certa forma, estou mais presente e estou intencionalmente fazendo as coisas no meu próprio desenvolvimento, né? Não só fazer as coisas por fazer, porque tem que fazer, né? Você não acorda porque você tem que acordar, porque você tem que trabalhar. Você tem que entender por que você está fazendo cada coisa, né? E eu lembro que, cara, teve uma época que foi essa época que eu estava mais desestabilizado, foi uma época muito complicada em relação a dinheiro. Eu não ia trabalhar, eu trabalhava quando queria, sabe? Dava desculpas assim pra não ir pro trabalho, minha alimentação tava terrível. Cara, às vezes eu comia um pão com mortadela o dia inteiro, ficava horas sem comer, sabe? Eu lembro que eu já fiquei mais de 16 horas sem comer. E isso era comum na minha vida, sabe? Isso era comum. Eu cheguei a pesar 56 quilos, pra você ter ideia. Então, assim, foi um período realmente muito difícil. Mas ali, tentando vencer todos os dias esse desafio, né? Eu conheci novos amigos também. Esses novos amigos também me ajudaram a sair desse período. Nesse período, inclusive, eu comecei uma nova banda, uma banda que tocava ao vivo junto na universidade, né? Falei, cara, eu acho que eu preciso complementar minha renda, o que eu tô ganhando não é o suficiente, né? Na verdade, já ganhava o suficiente, só que eu não tinha gestão financeira adequada para poder manter aquele dinheiro ali comigo. Mas, de certa forma, assim, eu guardava aqui, depois me desorganizava ali. Era uma manobra que eu fazia todo mês para poder viver com o que eu ganhava. E aí eu montei uma nova banda com outros novos amigos, né? Pra gente poder complementar a renda. E ali eu tive um terceiro grande insight, né, em relação a relacionamento com o público. Eu entendi ali o que o público queria de uma banda, o que o público queria de um produto, especificamente falando, né, para que ele pudesse gostar e se divertir na noite. Ali eu montava o setlist de acordo com o ambiente, né? Então a gente ia tocar num evento que era um evento mais roots, por exemplo, então a gente tinha músicas diferentes. Um evento mais agressivo, a gente tinha músicas diferentes. A gente tocava num ambiente mais alegre, a gente tinha outras músicas diferentes também. Então isso foi me moldando em relação ao music business, obviamente, porque eu sabia que aquele momento ali ele me ajudaria em algum processo, e esse foi o processo que eu trouxe essas habilidades de marketing, de entendimento do público para poder vender meus projetos, né? Porque eu entrava em contato com os eventos para poder vender a ideia de que uma banda era interessante para o evento, e num ambiente onde só existiam DJs tocando. Então ali eu comecei a falar assim, ó, você tem esses benefícios de ter uma banda no seu evento, você consegue no seu evento de open bar, por exemplo, travar durante 1 hora as pessoas, porque elas estarão ali de frente pro palco, assistindo o show, se divertindo, então o bar consome menos, e eles viam esses benefícios, faziam uma conta ali para ver se cabia no orçamento deles, e aquilo ali se tornava viável. Então a gente fazia muitos shows na universidade por causa disso, né? Mas também era um processo de prospecção ostensiva ali. Eu prospectava todo dia, todos os eventos que apareciam ali no nosso radar, a gente estava entrando em contato com eles para poder vender a nossa ideia e também
aumentar a nossa renda, né? Com o nosso ter um complemento da renda ali. E quando eu tive essa banda, foi quando exatamente eu tive meu primeiro contato com uma fotografia profissional de evento. Porque existia um fotógrafo que fotografava os eventos de forma geral, mas não representava o espírito dos eventos que a gente tocava, por exemplo. E aí entrou um aluno em História, que ele se tornou meu mentor, inclusive no futuro. E esse fotógrafo ele já tinha essa visão de que os eventos não eram aquilo que as pessoas falavam que era, porque ele via fotografias diferentes. As pessoas tinham uma ideia, falavam assim, cara, o evento que eu fui foi muito bom. E quando você via a fotografia, aquilo não representava o evento como foi. E ele, de alguma forma, queria alinhar, estabilizar esse sentimento na cabeça das pessoas. Que elas vissem a fotografia e, ao mesmo tempo, elas entendessem que o que elas viveram ou que as outras pessoas viveram estava representado de alguma forma. E ele começou a fotografar minha banda, e aí a gente se tornou amigo. E ali que foi o meu primeiro início com a ideia de fotografia. Porque, claro, imagina só, você tá tocando em todos os eventos com a sua banda, numa cidade onde tem 12 mil pessoas, essas 12 mil pessoas vão acabar te conhecendo, só que de certa forma vão acabar saturando do seu trabalho. Então é natural que o volume de vendas ele desça um pouco, né? Então, ou seja, a minha agenda de eventos para tocar nesses eventos, ela começou a ser diminuída. Só que, lembra, as contas estavam chegando, eu precisava complementar minha renda de novo, nesse sentido. Eu falei pra ele um dia, cara, deixa eu te acompanhar no evento pra fotografar um dia contigo, porque eu gosto de fotografia, eu já publicava no Instagram as minhas fotografias de paisagem naquela época, e aquilo era, de certa forma, uma chance que eu tava me dando também pra poder viver de fotografia e ganhar pelo menos ali algum dinheiro, né, pra complementar a renda. Lembra? Eu dava aula, fazia estágio, tinha banda e eu ainda queria complementar mais ainda a minha renda. Por quê? Porque eu era completamente desorganizado financeiramente. Eu nunca tive um exemplo muito bom em relação a isso. Eu nunca fui ensinado esse tipo de coisa, né? Apesar de ser bom com números, eu era péssimo em relação ao desenvolvimento financeiro, né? E eu até falo sobre isso na comunidade Agenda Milionária, porque isso independe de curso, isso independe de planilha. Isso é mais um problema familiar, parental, do que qualquer outra coisa, né? Se você tem um problema em produção de dinheiro, você tem uma questão para ser resolvida com seu pai. Se você tem uma questão, um problema com manutenção desse dinheiro, é porque você tem uma questão para ser resolvida com a sua mãe. E eu falo mais profundamente sobre isso dentro da comunidade, tá? Mas é curioso porque eu consegui esse trabalho com ele uma vez. Eu lembro exatamente que eu tinha essa câmera emprestada que estava lá na época onde eu estava tentando entrar na universidade ainda, que era uma câmera da minha tia, que minha mãe pegava emprestada de vez em quando, e aí ela deixou uma vez eu levar a câmera para minha cidade, da universidade, que era uma cidade diferente, né? E lá, como era uma cidade muito fotográfica, né? Ela tem um ambiente muito cinematográfico. Se eu não me engano, é a 8ª ou a 7ª faculdade mais bonita do mundo. Né? Então, assim, você imagina que o lugar para fotografar ali não falta. E ambiente bonito para fotografar também não falta. Né? Então, eu fui testando as coisas que eu estava aprendendo sozinho com a câmera. Né? Eu sabia fazer um pôr do sol legal, eu sabia fazer uma fotografia de um pássaro voando, talvez fotografar ali uma pessoa ou outra. Eu via a vida acontecendo e fotografava aquilo ali acontecendo. E nessa vez, eu cheguei para ele e eu falei, cara, você deixa eu te acompanhar um evento para eu poder aprender a fotografar também? Eu tenho uma câmera, mas ela não é uma câmera dedicada para o evento, né? Porque eu via que a câmera dele era diferente. Mas, de certa forma, eu quero aprender. Ele falou assim, cara, tudo bem, vai lá. Vou deixar você ir, você leva a sua câmera, que eu vou te ensinar uma coisa muito importante sobre a fotografia. Eu falei, beleza. Chegando lá, eu achei que eu ia conseguir fazer boas fotografias com a câmera que eu tinha. E aquilo não foi verdade, obviamente. Mas ele chegou pra mim e falou assim, cara, eu quero que você entenda sobre o comportamento de luz. Você é físico, você sabe que a luz, ela performa de um jeito em cada ambiente. E essa performance, de certa forma, ela é importante para você criar boas fotografias. Tendo em vista que você, dentro de uma fotografia de evento, você trabalha com luz artificial, né? Então, eu fui entendendo
como é que o vermelho funcionava, quando ele batia no amarelo o que acontecia, o verde quando batia no vermelho o que acontecia, o que acontecia quando a luz batia no rosto das pessoas. Eu fui percebendo essas coisas e analisando com muito detalhe, como você foi uma pessoa muito detalhista, né? Lembra, na época que eu desenhava, eu falava que eu desenhava a capa de uma revista e nos mínimos detalhes eu copiava aquilo ali. Então eu fui percebendo que às vezes a luz, ela preenchia o rosto da pessoa de azul e aquilo não ficava tão bonito, talvez. Para uma fotografia onde eu fosse usar flash também. Então eu fui entendendo dentro desse processo como é que a luz se comportava e como é que essas coisas aconteciam na fotografia até antes de eu ter uma câmera com flash para poder fotografar. E aí eu fiz meu primeiro evento assim, meu segundo evento assim, meu terceiro evento assim. No meu terceiro evento eu fiz uma fotografia muito boa que eu tenho até hoje guardada, que é uma fotografia de um microfone simples, onde a luz bateu exatamente no microfone, iluminou ele. E no fundo do microfone, eu tinha uma luz vermelha na parede. E aquilo ali ficou aquilo ali formou minha identidade de fotografia, que é o que é hoje, né? Se você vê lá, eu vou deixar meu perfil aqui de eventos, que é um perfil onde eu só coloco o portfólio para apresentar para alguns clientes. A minha fotografia é um sujeito parado na frente, ou em movimento, né? Fotografia espontânea. Um flash muito bem preenchido, com luz difusa. E o fundo iluminado. Então você vai ver o fundo azul, roxo, você vai ver o fundo amarelo, que nem exatamente como está aqui, ó, o fundo azul, uma luz vindo aqui para preencher. E isso formou minha identidade de fotografia, né? Minha identidade visual de fotografia, com luz difusa e um ambiente iluminado, um ambiente colorido ali. Por quê? Porque isso mostrava não só a capacidade de estrutura do evento, mas também aquilo ali fazia com que minha fotografia ficasse mais viva, mais bonita, mais atraente para as pessoas. E isso foi se formando durante o tempo. Eu lembro que o meu primeiro evento sozinho, que foi ele que me levou, né? Antes disso, nesse mesmo evento que eu fiz essa fotografia do microfone, ele me deu a câmera, no final do evento ali, faltando 2 horas para acabar o evento, ele falou assim, cara, toma aqui, fotografa um pouco aí do jeito que você acha que tem que fotografar. Vou deixar a câmera aqui pré-setada para você. O flash você bota para esse lugar e deixa aqui em RTTL e vai fundo. Eu falei, beleza. E eu lembro até hoje que nesse evento eu já via a vida acontecendo. Eu sabia, cara, eu via a pessoa sorrindo, achava aquilo ali bonito. Eu via a pessoa conversando com uma outra, achava aquilo ali interessante. Eu via o músico fazendo uma pose, achava aquilo ali bonito também. Então eu sabia que de alguma forma eu poderia pegar essas fotografias espontâneas, né? Essa fotografia da vida acontecendo. Eu não sabia que o nome era fotografia espontânea. Eu fotografava por fotografar, sabe? E tinha uma moça conversando com a outra, contando algum segredo. E essa moça que estava ouvindo o segredo, ela esboçou uma reação muito, muito, muito legal, muito espontânea. E essa fotografia foi a capa do evento. Então ele colocou as minhas fotografias dentro do álbum do evento dele e essa minha fotografia como capa do evento. E foi muito interessante porque ali ele falou pra mim assim, cara, você tem um olhar fotográfico que eu preciso. E esse olhar fotográfico é um olhar fotográfico que não existe. Que era o que ele já estava desenvolvendo. Existiam outras 2 empresas no Brasil que faziam essa fotografia espontânea de eventos. E ele falou assim, é exatamente isso que eu quero pro meu trabalho. E aquilo ali, ele começou a desenvolver mais aquilo ali em mim. Sabe? Você precisa estudar isso, você precisa estudar aquilo, você precisa estudar essa X coisa para você melhorar cada vez mais a sua percepção sensível sobre a realidade e também não só sobre isso, mas também sobre a técnica, né? Eu tenho memórias muito, 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 muito detalhadas sobre os dias que ele me ensinava a fotografar, os dias que as técnicas que ele me ensinava. Ele falava assim, cara, você precisa aprender isso aqui. Eu lembro que ele me dava A para aprender, eu voltava com A mais B mais C para ele, com dúvida, sabe? Ele falava assim, cara, muito bom. E eu tava realmente obsessivo sobre aquilo ali, né? Porque teve um evento que ele precisou não ficar no evento. Ele falou assim, cara, toma aqui a câmera, vamos fotografar junto hoje. E aí ele fez uma surpresa, literalmente. Ele falou assim, cara, eu preciso sair para fazer uma outra coisa e você precisa fazer esse evento para mim. Tem condição? Eu falei, claro que eu quero fotografar. E aí eu fiz o evento. Na verdade não foi assim, não. Na verdade foi o seguinte, ele me chamou pra fotografar, ele falou assim, cara, tem um evento pra fotografar hoje, tá a fim de ganhar um dinheiro? Eu falei, claro. E aí chegando no evento, que ele me contou isso, ó, eu preciso sair,
não vai ter como eu ficar aqui no evento. Toma minha câmera, toma meu flash, minha lente, toma aqui 2 lentes, era uma 50mm, uma 24-105. E ele falou assim, ó, faz o evento aí, que eu vou te dar o dinheiro do evento hoje. E eu fiz o evento desesperado, porque era a primeira vez que estava fotografando sozinho. E nesse momento, eu percebi a dificuldade que existia em fotografar um evento sozinho, ter relacionamento com o público sozinho, sabe? Me desenvolver daquela forma ali. Mas foi muito interessante porque ali eu aprendi a me virar, literalmente. Eu falei, cara, eu tenho que entregar esse trabalho aqui. Não importa o que ele falou. E onde ele tá, como ele tá, eu tenho que entregar esse trabalho aqui porque o cliente tá pagando esse trabalho aqui. E ali eu literalmente dei o meu jeito, né? Ali também eu fiz boas fotografias porque eu conheci as pessoas da universidade por causa da banda. Então ali eu consegui ter um contato mais próximo para poder dirigir as pessoas online, ao vivo, para poder, sabe, tirar reações delas onde fosse entregar o trabalho que eu gostaria que entregasse. E ali eu ganhei meu primeiro R$150 como fotógrafo, né? No evento anterior, eu lembro que ele me pagou 60, ele me ligou, ele falou assim, cara, me encontra aqui perto do mercado que eu quero falar contigo. Eu falei, claro. Aí eu fui lá no mercado, ele parou com um carro, me deu R$60. 3 notas de 20, eu lembro até hoje. Ele falou assim, eu falei, que é isso? Ele, pô, é pela fotografia que você fez no evento passado. Gostei bastante. E foram só fotografias do público, sabe? Posando um do lado do outro, algumas fotografias espontâneas e a fotografia da capa daquele evento lá, que foi um evento de direito, inclusive. E do curso de direito, né? E aquilo ali foi muito interessante para mim porque eu comecei a desenvolver meu olhar fotográfico aí incansavelmente, né? Cara, eu falo que eu sou, assim, uma pessoa que, em relação a estudar, eu tenho que, hoje, antigamente eu era criança que não gostava de estudar. Hoje eu entendo a força que tem o estudo e a força que tem o meu próprio estudo. Eu não ficar dependendo de pessoas para me ensinar ou algo do tipo. Eu vou lá, pesquiso, leio o que tem que ler. Sabe, se tiver que abrir 40 abas sobre algum assunto, eu vou fazer isso. E é exatamente o que eu faço até hoje, né? Funciona para mim assim. E ali eu comecei a estudar sobre técnica de fotografia. Foi ali que eu conheci o Américo Sperandil, inclusive. Ali eu conheci o Marcelo Castilho, do blog do Zac, que é um blog e um vlog que eu vejo e leio até hoje, inclusive. Leio, releio. Eu já li os artigos de Canon pelo menos umas 4, 5 vezes, todos eles completos. E tem muitos artigos ali. Então, ali eu comecei a ver os tutoriais gratuitos. O YouTube já estava bem forte. Existiam, sabe, acesso a conhecimentos de uma forma muito mais difundida e muito mais fácil do que existia na minha época, que eu estava começando a estudar sobre marketing, vendas e gestão, né? E, cara, ali, quando eu ganhei o meu primeiro R$150, eu entendi que a fotografia seria possível. Ali eu entendi, falei assim, cara, a fotografia, ela é um instrumento onde eu posso, talvez, não com a música, fazer o que eu faço com a fotografia, porque a música é um processo muito trabalhoso. Tem que ensaiar com os outros artistas, você tem que montar o repertório, você tem que levar o equipamento pro ambiente, desmontar o equipamento, levar tudo para casa, sabe? É um trabalho muito grande. É um trabalho que cansa o corpo, literalmente. E nessa época, eu falei, cara, a fotografia talvez seja mais inteligente de fazer dinheiro. Então, o meu início da fotografia, ele não teve romance nenhum. Ele teve, na verdade, uma estratégia de sobrevivência. Eu falei assim, cara, talvez com isso aqui eu consiga viver. E combinou muito bem com a minha saída da universidade, porque eu estava na universidade ainda, estava dando aula em alguns lugares, ganhava um salário legal, mas eu não tinha um valor que eu acho muito importante, que é o valor da liberdade. E aquilo ali me incomodava de certa forma, porque quando eu fui morar em São Paulo, eu conheci alguns amigos que eles não tinham tanto dinheiro quanto eu, eles não tinham uma condição de vida, uma qualidade de vida melhor que a minha, e mesmo assim eles estavam sorrindo o tempo inteiro e eu não estava. Eu falei, cara, esses caras, eles vivem a vida deles como eles gostam, como eles querem, e não nos termos de outras pessoas. E eu não estou fazendo isso porque eu estou vivendo a vida da universidade baseado no reconhecimento da minha família. Só que eu não estava vivendo a vida que eu gostaria de ter vivido, ou que eu queria viver de fato. E isso foi a minha segunda grande reflexão na vida. Porque eu falei, cara, se a fotografia ela é possível, ela está me dando a liberdade que eu gostaria, talvez ser professor de física e matemática não é a melhor opção para mim. Porque eu vou poder trabalhar com quem eu quero, fazer meus horários, viver a vida como eu gostaria de viver, me relacionando com as pessoas, conhecendo lugares novos. E eu falei pra ele assim, pro meu sócio, né? Pro meu ex-sócio, na verdade, que foi o meu mentor. Falei, cara, eu quero viver de fotografia. O que você acha que eu tenho que fazer
pra viver. Ele falou assim, cara, você precisa comprar esse material aqui. Era uma câmera, 2 lentes, um flash, pilhas, bateria reserva, uma mochila. Que isso na época daria talvez uns 6 mil reais, 5 mil reais, talvez, não lembro exatamente. E ele falou assim, cara, e aí dá pra viver de fotografia, com esse material pra fotografar evento. Falei, maravilha. E aí exatamente nesse período ele falou pra mim assim, cara, eu tenho que me dedicar à universidade e eu precise dar uma pausa nos trabalhos de evento. E eu preciso de alguém competente que goste de estudar pra poder assumir a minha agenda. Falei, cara, essa pessoa sou eu, pode contar comigo. Ele falou assim, mas você não tem câmera. Eu falei assim, mas eu vou comprar uma câmera então. Você me garante que você vai me entregar a sua agenda? Ele falou assim, garanto. Eu falei, maravilha. Aí eu tinha algum dinheiro guardado naquela época ali, que eu tinha feito com banda. Talvez uns 700 reais, talvez. Não lembro exatamente, mas pouco dinheiro. Aí eu mandei mensagem pra minha mãe, falei pra ela falar com a minha tia, que tinha uma condição financeira melhor que a nossa. E aí a gente fez uma manobra e a gente conseguiu juntar ali o dinheiro que precisava pra comprar toda a câmera. Todo equipamento de fotografia, né? Comprei algumas coisas usadas. A maioria delas foi usada, na verdade. Isso porque eu já sabia comprar online, então eu sabia exatamente o que eu precisava, de quem eu precisava, como é que eu fazia pra negociar os melhores preços. E comprei tudo por talvez 5, 6 mil reais, não lembro exatamente. Foi uma 50mm, uma 24-105, pilhas, baterias, flash e uma câmera 60D da Canon. E ali eu me tornei realmente mais obsessivo ainda, porque eu falei, cara, agora que eu tenho a câmera, eu preciso me dedicar a isso. Me dedicar 100% a isso, para poder viver disso daqui. Eu já entendi que ser professor não é a opção mais inteligente para mim, porque eu não tinha os valores que eu gostaria. E eu cheguei para minha supervisora do colégio e falei, cara, eu acho que é o momento de eu ir embora. A partir de segunda-feira eu não venho mais. Isso era numa quinta-feira. E ela falou assim, como assim, cara? Eu falei assim, cara, eu realmente não estou feliz no que eu estou fazendo e eu acho que eu encontrei meu caminho agora. E assim, eu nem pedi minha rescisão, não pedi nada, eu só simplesmente fui embora. Entendeu? Eu simplesmente cancelei o contrato e fui embora, viver de fotografia. E foi muito, muito curioso também essa questão, porque ali eu estava sozinho, eu precisava fazer a fotografia acontecer. Eu queimei uma ponte gigantesca, de uma segurança muito maior financeira em relação a ser professor, porque ali, cara, eu fui professor no quarto período da universidade, entende? Então no quarto período eu já estava empregado, dando aula em vários lugares, e vários lugares estavam esperando eu me formar para poder assinar ali o meu contrato, a minha contratação de fato, né? Assinar minha carteira ali, vamos dizer. Só que lembra, cara, não tinha ali a minha liberdade, eu não tinha ali as coisas que eu gostaria de ter, eu não era feliz, então aquilo não fazia muito sentido para mim. Eu preferia correr por minhas pernas e fazer o meu negócio acontecer do que simplesmente viver uma vida que eu não estava feliz, literalmente, né? E assim que eu queimei essa ponte, já tinha falado com esse mentor, eu falei para ele, cara, eu acho que chegou a hora de eu também cuidar da página da gente, do Facebook, para poder conseguir novos trabalhos, conseguir difundir, porque agora são 2 pessoas trabalhando numa mesma empresa, essas pessoas são empreendedoras e a gente precisa ter trabalhos para poder pagar nossas contas, né? E aí, ali eu peguei todo o conhecimento que eu estava desenvolvendo na música, todo o conhecimento que eu estava desenvolvendo sozinho, de marketing, de gestão, para poder começar a empreender de fato, né? E aí, quando eu sentei para empreender de verdade, eu falei, isso foi em 2016. Ali eu comecei a estudar muito sobre não só fotografia, mas também sobre marketing, vendas e gestão. Por quê? Porque eu tinha uma mudança muito grande na minha vida e era uma mudança que precisava acontecer. Né? Uma mudança que precisava existir para que eu pudesse tornar viável viver de fotografia. Né? E essa realidade nova, ela tinha que me trazer uma visão diferente. Né? Uma visão diferente do que eu vivia. Uma visão diferente da minha própria vida. Né? Então eu falei pra ele, cara, eu acho que a gente pode morar junto, que se a gente morar junto, a gente vai complementar nossas habilidades e essa complementação ela vai ser importante pra gente desenvolver mais ainda o nosso negócio. Só que lembra, eu ainda era irresponsável, eu era um irresponsável com liberdade, que era pior ainda. Então isso foi assim, foi ótimo porque a gente se aproximou mais, eu pude me desenvolver mais, eu pude trabalhar mais também. Só que aquilo ali foi um problema, né? Porque eu tava empreendendo agora, então o meu dinheiro era literalmente para viver.
Então eu não conseguia guardar dinheiro, não conseguia, sabe, ter uma qualidade de vida muito boa. Eu tava trabalhando. Parte do dinheiro eu pegava para investir, comprar novos equipamentos, sabe, montar uma estrutura onde eu não pudesse depender mais de dizer não para cliente, obviamente. Só que, ainda assim, vivendo mal, comendo mal, morando mal, sabe, tudo isso era, de certa forma, uma competência que eu precisava desenvolver, né? Eu preciso traçar um paralelo em relação à divulgação com o Twitter, lembra? Porque eu comecei a prospectar cliente no Facebook. Antigamente o Facebook era muito forte em divulgação de eventos. E ali a gente sabia exatamente os eventos que iam acontecer durante a semana, um mês, talvez 2 meses. E ali, o que eu fiz? A mesmíssima coisa que eu fiz na hora de divulgar minha música lá no Twitter. Entrava em contato, eu pegava a lista dos eventos que iam acontecer, eu entrava em contato com esses eventos, mostrava o meu portfólio e fechava esses eventos. Alguns eventos, inclusive, as pessoas não queriam me pagar de primeira, porque elas não conheciam o meu trabalho. E tava tudo bem. Cabia eu aceitar ou não. Só que eu sabia que se eu aceitasse aquele trabalho ali, talvez eu conseguisse pegar o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo evento daquela pessoa. E isso aconteceu muitas vezes também. Eu lembro exatamente que em algum momento eu comecei a ter uma cartela de clientes recorrentes que me davam eventos todo mês, toda semana, eventos a cada 15, 30, 40, 60, 90 dias. E eu comecei a entender que, tá existindo um movimento de negócio aqui, e esse movimento de negócio, ele pode ser talvez o que eu preciso desenvolver para tornar o meu negócio sustentável, ou seja, tornar minha vida viável naquele sentido. Porque por enquanto eu era só fotógrafo. Eu saía, fotografava, pegava o dinheiro e voltava para casa. Só que eu podia ter uma possibilidade maior de ganho com isso. E foi aí que eu comecei a buscar por novos fotógrafos em outras regiões, até mesmo perto de mim, para poder enviar esses fotógrafos para outros lugares para atender clientes meus. Porque nessa época que eu estava prospectando os clientes, eu prospectava clientes em São Paulo. Então eu saía daqui do Rio de Janeiro, eu ia em São Paulo, atender o cliente e voltava para o Rio de Janeiro. Só que, às vezes, eu tinha um cliente aqui no Rio de Janeiro que tinha uma data que coincidia com um evento em São Paulo e eu não podia atender esse cliente de São Paulo. Então eu falava, cara, eu preciso, de alguma forma, mandar alguém de confiança para esse lugar que tem a mesma visão que eu para entregar o trabalho para esse cliente. E foi assim que eu comecei a desenvolver o coletivo de fotografia, né? Esse coletivo, até hoje, ele tem alguns fotógrafos. Nós temos 20 fotógrafos hoje no nosso casting. São fotógrafos de confiança, são freelancers de confiança. E esses freelancers, eles recebem uma agenda de eventos nossos. E esses eventos são eventos que eu não atuo mais, são outras regiões. São regiões fora da região onde eu moro, até mesmo estados diferentes. E eu mando essas pessoas para lá, com o acordo de que o que acontece? Esse cliente me contrata, ele contrata a minha agência contrata um fotógrafo e esse cliente me paga. E eu pago esse fotógrafo do bolso da agência. Só que eu fico com royalty desse pagamento. E esse royalty é o que sustentou a gente por muito tempo, né? Até a pandemia chegar. Mas quando eu comecei a desenvolver isso, lembra, eu estava desenvolvendo a minha habilidade de ser responsável. Eu estava começando literalmente a ser responsável, mas eu morava com mais 2 pessoas que não eram responsáveis, muito menos com dinheiro. E a gente teve o nosso primeiro pedido de despejo da casa que a gente morava. E isso foi muito agressivo para o meu emocional, porque eu estava dependendo de uma pessoa. Eu não podia, obviamente, ali, pegar o meu dinheiro para poder cobrir a conta de uma pessoa irresponsável. Eu tinha que cobrar aquela pessoa que ela fosse e ela desenvolvesse a habilidade dela de responsabilidade, obviamente, né? Então, com esse primeiro pedido de despejo, foi muito complicado, porque eu tive que fazer uma manobra também, não só em relação ao meu financeiro, mas ao entender sobre a sustentabilidade do meu negócio. Porque esse pedido de despejo ele veio exatamente em março. E janeiro e fevereiro para fotógrafo de evento não eram meses bons. E esses fotógrafos que moravam comigo, que eram todos fotógrafos inclusive, eles não estavam com eventos. E eles não estavam com dinheiro guardado, porque eles estavam acostumados a pegar o dinheiro, fazer poucos eventos e viver a vida deles. Só que uma hora a conta ia chegar. Eu tinha o dinheiro da conta e eles não tinham. Só que eu não queria também emprestar dinheiro para essas pessoas aí não me pagarem depois e eu ter eu fragilizar a minha reserva financeira, entende?
Então, de certa forma, eu falei, opa, existe alguma coisa aqui que a gente precisa desenvolver que não está dando certo nesses 2 meses iniciais do ano. Dentro do coletivo, ainda assim, a gente repassava um royalty de contribuição, como se fosse um 13º para os fotógrafos viverem bem em janeiro e fevereiro, mas ainda assim não era o suficiente para os 2 fotógrafos que moravam comigo. E aí, exatamente ali, nesse primeiro pedido de despejo, eu desenvolvi o meu primeiro método de vendas. E esse método ele já existia, que era o método de prospecção. Só que era um método onde eu não ensinava as pessoas. Ele, para ser método, ele tem que ser replicável, né? Então, eu ensinei para esses 2 fotógrafos como é que eles faziam para prospectar os clientes que eu prospectava para a agência. Só que, lembra, eu tinha 20 fotógrafos. Tinha eventos sobrando em outros estados. E eventos no Rio que nem sempre eles estavam sobrando e nem sempre dava para ocupar a agenda dessas 3 pessoas que moravam juntos, né? Então, eu tinha eventos para mim, mas eu não conseguia prospectar o suficiente para eles também, porque só eu fazia isso. Então, era curioso, porque eu tinha lá uma agenda com 150 eventos no ano, talvez, ou 180 eventos no ano, que já era muita coisa, e eles tinham uma agenda de 80 eventos por ano, 60 eventos por ano, entende? Só que era complicado, porque existia também ali um conflito de interesse, porque eu era gestor da empresa, eu fazia o processo de vendas da empresa, mas também eu trabalhava como executor. Só que trabalhar como executor numa agência onde você tem outros profissionais também trabalhando e dependem da sua prospecção, acaba rolando um conflito de interesse, porque você precisa receber como gestor, mas também como fotógrafo. Só que as 2 coisas ao mesmo tempo acaba acontecendo esse problema. E eu ensino isso para vocês no encontro 3 da comunidade Agenda Milionária, onde eu falo sobre preço, né? Especificamente porque existe uma conta que precisa ser feita para você poder resolver essa diferença, resolver esse desalinhamento que existe entre você ser um gestor estrategista e você ser uma pessoa que está cuidando ali da parte de execução também, tá? E existe uma fórmula que você precisa implementar no seu negócio para você fazer essa correção, tá? E ali eu entendi que eu precisava desenvolver um método de vendas para prospectar clientes de forma massiva e a gente se ajudar. Então eu ensinei para eles o meu método de vendas, o meu método de prospecção, que é o método de prospecção de 1 a 1, né, de como eu faço para entrar em contatos com os eventos e como é que eu faço para fechar esses contatos com eventos. E foi muito saudável isso para a gente, porque existia uma disputa entre nós 3 de quem fechava mais eventos, né, e existia uma remuneração também em relação a isso, uma bonificação para quem fechava mais eventos. E era muito interessante porque ali a gente conseguiu se salvar desse problema de despejo. Obviamente a gente saiu da casa porque foi um pedido de despejo um pouco insensível, foi um pedido de despejo um pouco agressivo também da parte da proprietária, que ameaçou a gente de morte, inclusive, sabe? Foi um negócio realmente bem, bem difícil. E como eu era a pessoa ali mais responsável, abre uma aspa bem grande aí, eu assumia a questão de ter que conversar com as pessoas, com o proprietário, sabe? Ter que acalmar ele. Então, eu ouvia os problemas deles, né? Do proprietário e dos 2 proprietários da casa, e ouvia as coisas ruins também. E eu tinha que repassar essas coisas ruins para as pessoas. Só que a primeira frente, quem recebia ali os primeiros tiros, eram eu, né? Então era difícil ter que fazer essa manutenção, não só da minha vida, mas a manutenção de pessoas cobrando uma coisa que não dependia de mim. Mas ali, eu preciso traçar um paralelo em relação a uma outra coisa que aconteceu assim que comecei a empreender na fotografia. Assim que eu comecei a empreender na fotografia, eu não era uma pessoa que tinha muita confiança, mas eu sabia exatamente que eu precisava desenvolver isso. E teve um pedido de trabalho para fazer uma fotografia de gestante de uma moça, e ela queria que fotografasse numa praia e tudo mais, sabe? Eu tava confiante em relação àquilo ali, só que não tanto. E eu falei assim, cara, ela vai me pagar um dinheiro bom, eu vou chamar esse fotógrafo amigo aqui, que foi meu mentor, mas ele tinha ali seus problemas, né? Para me ajudar nesse trabalho, porque eu quero entregar um trabalho realmente muito, muito interessante para ela, muito bonito. Ele tinha ali a 70-200, então consegui um desfoque mais bonito, uma câmera melhor que a minha. E eu levei ele para esse trabalho. E nesse trabalho a gente fez fotografias boas, só que na hora de entregar,
ele, com a parte dele, isso foi um problema meu, porque eu não peguei o cartão dele, ele demorou muito para me entregar aquele trabalho. E quando ele entregou um trabalho muito mal editado, sabe, com má vontade. E ali eu comecei a ter meus primeiros problemas em relação aos clientes, porque lembra, eu fotografava evento, eu também estava prospectando clientes para mim, né, clientes que eram amigos, clientes conhecidos de conhecidos, que me procuravam no Facebook ou no Instagram para fotografar ensaios e coisa do tipo. E eu tive meu primeiro problema com o cliente por causa disso, por causa de uma cobrança que não era feita para mim diretamente, mas era responsabilidade minha, porque eu estava à frente daquela negociação. E ali eu comecei a ter minhas primeiras questões em relação a isso, sobre ter sócio ou não, ter uma pessoa comigo ou não, ser o gestor ou não, ser o executor ou não. E tá. E aí isso foi importante para eu entender também sobre o nível de responsabilidade de entrega que eu tenho que ter com cada cliente e o quanto isso é importante para cada pessoa, né? Aquilo ali foi um problema muito, muito grande para mim. Para você ter ideia, foi uma questão que eu precisei resolver também depois, posteriormente na terapia, porque eu recebi a ligação de números que não eram números cadastrados no meu telefone e eu tinha medo de ser a pessoa que estava me cobrando a fotografia ou o trabalho, entende? Então aquilo ali foi muito, muito ruim. Então eu perdi vários trabalhos por pessoas que entravam em contato comigo por ligação porque era indicação de alguma outra pessoa, mas eu não conseguia atender o telefone porque eu tinha medo dessa cobrança, que não era cobrança direta para mim, mas sim uma cobrança que vinha de alguém que eu respeitava. E aquilo ali começou a trazer o primeiro olhar de tubarão para o negócio, de ser uma pessoa mais mão pesada em relação à cobrança, em relação à responsabilidade, em relação às pessoas, de fato, né? Mas, claro, obviamente eu perdoei ele, porque aquilo ali acontece, não deveria acontecer, mas também porque eu não queria também criar inimizade com uma pessoa que era muito próxima e que tinha me ensinado a fotografar, me ensinado a fotografia, de fato, né? Mas ali eu tive minha segunda grande reflexão. Eu falei, cara, eu não posso depender dessa pessoa. Eu preciso me desenvolver mais ainda como fotógrafo, mais ainda como profissional, para poder criar um negócio sustentável, né? E usar do digital para isso. E foi aí que eu entrei por um grupo de marketing, que eu não vou falar o nome aqui, mas esse grupo ele trabalhou com grandes marcas como Nike, UFC, Globo, Multishow, SBT, Oi, TIM, Claro e Google. Trabalhou com grandes marcas mesmo, né? E nesse, eu entrei ali com um objetivo muito específico. Eu já tinha uma noção boa de marketing, vendas e gestão. Eu queria entrar nesse grupo para poder ganhar expertise nessas competências e desenvolver o meu próprio negócio. Então eu aceitei ser CLT de alguém, eu aceitei ser o contratado de alguém, funcionário de alguém, para aprender mais com eles, para eu poder desenvolver minha chave no digital e ser cada vez mais um profissional melhor em relação às habilidades que eu queria ter, marketing, vendas e gestão. Isso foi muito interessante porque ali eu fiquei um tempo ali aprendendo mais, entrando em projetos grandes, sendo consultor de algumas coisas, porque eu sempre tive um olhar muito específico sobre as ideias que existiam, né? Eu sempre tive ideia de produção. Então, essa ideia de produção, ela nasceu na música. Então, eu conseguia pegar uma ideia muito boa e transformar ela em algo onde as pessoas gostassem. E foi exatamente isso que eu fiz lá dentro. Não só no processo de precificação desses projetos, porque foi onde eu aprendi também a desenvolver cada vez mais a minha competência técnica de cálculo para poder entregar um projeto e tornar ele viável para alguém, que é exatamente o que eu ensino para você no encontro 3 da comunidade sobre precificação. Mas ali também eu entendi sobre a virada de chave que existia e que eu precisava ter feito no mundo do digital. Né? Ali eu já conhecia o Érico Rocha, já conhecia ali algumas pessoas do mercado digital sobre essa parte de produção. E eu sabia que talvez ali fosse uma grande oportunidade. E foi uma grande oportunidade também. Tá? Mas lembra, eu ainda estava vivendo na cidade onde era a minha universidade. Eu fotografava os eventos e as pessoas me conheciam. E aconteceu uma questão muito interessante. Um dos amigos nossos, que também fotografava eventos lá na região, ele ia se formar em arquitetura. E ele precisava de fotógrafos para fotografar a formatura dele de arquitetura.
Só que não era formatura como um todo, era só um ensaio de formatura. Então eles iam alugar a beca e eles queriam umas fotografias na universidade com uma proposta diferente. Uma proposta que não era uma proposta tradicional de formatura. Né? E eles chegaram para mim e para o meu ex-sócio e falaram, cara, vocês conseguem fotografar a nossa formatura? A gente falou assim, cara, a gente nunca fez, mas a gente pode tentar. E ali a gente fez um trabalho com talvez 20 formandos de arquitetura. Eles resolveram toda a questão, né, de logística, alugaram as coisas que precisavam alugar e chamaram a gente para fotografar a formatura deles. E foi muito legal isso, porque aquilo ali teve um outro grande despertar. Porque eu estava numa universidade onde as pessoas se formariam e essas pessoas se formariam com empresas que não estavam atendendo o espírito delas, que era exatamente o que eu estava fazendo nos eventos. Eu representava o espírito delas nos eventos. Na formatura não podia ser diferente, eu podia fazer a mesma coisa, criar um produto novo, um produto que não existia no mercado, e esse produto novo, ele ser um produto onde atendesse as expectativas, não só em relação ao orçamento, mas também à qualidade do trabalho. Porque pensa, você pega uma empresa de formatura hoje, que ela é uma empresa tradicional, ela não tem o mesmo viés de pensamento em relação ao espírito daquela pessoa, né, como ela se comporta, o que ela é, se ela é divertida ou não. É tudo uma forma de embalar as coisas do jeito que elas são, porque elas sempre foram feitas daquela forma, né? E a formatura, ela é assim, ainda hoje, em muitas empresas. Então a gente começou a fazer Eu comecei, na verdade, a pensar em como eu poderia desenvolver esse negócio de formatura. E como esse amigo, ele já estava trabalhando, esse amigo que contratou a gente, ele já era fotógrafo também de evento, ele tinha feito toda a logística para a formatura dele, eu pensei, cara, eu acho que talvez se eu chamasse essa pessoa para montar uma empresa de formatura, a gente conseguia fazer o que a gente precisa para fazer dinheiro de verdade, fazer dinheiro em volume. E foi muito interessante também porque foi ali que eu formei a minha sociedade na Forma Clube com o meu ex-sócio, né? Hoje ele não está mais presente porque ele sofreu um processo de burnout num outro emprego e isso acabou afastando ele. Mas dentro desse processo de estruturar a empresa, a gente falou, cara, vamos ser uma empresa de fotografia de formatura, não vamos fazer baile de formatura, não vamos fazer a parte de logística, vamos contratar tudo. Vamos ser uma empresa enxuta, só com capital intelectual de fotografia, com uma entrega rápida, com uma entrega muito boa, com uma entrega acima do padrão no mercado. Vamos cobrar um preço bem mais baixo e vamos atender pessoas que não estão sendo atendidas. E foi aí talvez o meu quarto insight poderoso que eu quero passar para vocês aqui. Porque eu olhei para as pessoas que não estavam sendo atendidas. E quem são essas pessoas? Pessoas que não estão no radar do dinheiro das empresas. Então pensa, medicina, engenharias, agronomia, de forma geral, que era uma faculdade muito forte dentro da universidade, direito, são cursos que têm pessoas majoritariamente com condições financeiras melhores, mas que estavam disputando orçamentos muito altos. E as outras pessoas? Psicologia, matemática, história, talvez ciências sociais, biologia, cursos que são cursos menores dentro da universidade, mas que as pessoas não estão dando atenção para eles. E a gente foi e atacou justamente essa frente. A empresa começou em 2018. Em 2019 a gente conseguiu fechar uma parceria com uma empresa de logística. E em 2019 a gente fez em torno de 49 ou 52 formaturas, se eu não me engano. Foi um dos dois números, tá? Exatamente. E aí a gente fechou um ano com um faturamento de 1,3 milhões por causa disso. Né? Então imagina uma formatura por semana, uma formatura com ticket médio entre 15 mil e 30 mil cada formatura, só fazendo ensaios de formatura, sem a parte de logística. A gente fazia colação também. Várias vezes a gente teve que fazer a formatura uma de manhã e outra de tarde, ou uma no sábado e outra no domingo, né? Porque a gente tem que contabilizar também o período de férias onde não acontecem as formaturas. E a gente fez uma estrutura que foi disruptiva para o mercado também, porque o mercado de formatura ele é muito concentrado em períodos específicos do ano, geralmente em março e agosto, né? Março porque volta as férias das universidades e as pessoas se formam naquele período, e em agosto porque voltam as férias de julho também. Só que a gente conseguiu diluir a formatura para ter renda durante o ano inteiro. Então a gente pegava uma turma de psicologia e a gente fazia uma formatura com a cara da psicologia. As empresas de formaturas tradicionais, elas pegam vários cursos, colocam todos eles dentro do mesmo pacote
Para quê? Para fazer aquele evento num dia só e entregar o que eles querem entregar, né? Só que isso despersonaliza a turma. Então, cada turma, ela tem ali pessoas específicas que elas dão uma identidade para aquela turma. Lembra que eu falei sobre identidade no começo? E isso foi um processo muito interessante, porque a gente tinha um relacionamento muito mais próximo com os formandos, e esse relacionamento mais próximo fazia com que a gente tivesse um trabalho diferente das outras pessoas. Então, a gente conseguiu ter um desenvolvimento forte em formatura em relação ao nosso trabalho. Por quê? Porque a gente tinha um atendimento personalizado, um trabalho personalizado baseado no atendimento que a gente fez para cada turma que a gente atendia. Então, a turma de psicologia, por exemplo, ela tinha uma fotografia diferente da turma de história. A turma de história tinha uma fotografia diferente da turma de matemática. E isso foi interessante porque cada turma foi se indicando para outras turmas, porque isso é um processo comum dentro do nicho de formaturas, né? A turma que está se formando, ela pede indicação para a turma que se formou no ano anterior, e eles indicavam a gente. Então, outra coisa muito interessante que aconteceu foi o nosso trabalho de prospecção, ele foi mínimo. Mas mais ainda, o nosso trabalho no mundo digital foi zero, porque a gente só publicava os materiais de formatura lá para os formandos pegarem as fotografias e se marcarem lá para movimentar a página. Porque de divulgação mesmo a gente não fez quase nada, porque todas as formaturas vieram praticamente por indicação. E isso fez com que a gente tivesse um entendimento maior sobre o público D, C e B, e ver também, e ver mais de dentro como que funcionava o relacionamento com o público mais próximo. Lembra? Aquela questão do 1 a 1, se ela for colocada em blocos também, ela funciona muito bem, porque cada formatura ela tem ali a sua comissão, e a sua comissão é representada por 2, 3 alunos, às vezes 5 alunos. Então a gente tem um bloco ali de um cliente, basicamente, né? Só que a gente tem outros 30 clientes com eles. E quando a gente faz essa prospecção ativa com esses clientes, né? Então uma pessoa indica a gente prospecta com uma outra turma, a gente prospecta um cliente. Então é como se fosse 1 a 1 também. Mas a gente está lidando com vários outros clientes, né? E isso é interessante porque esse desenvolvimento, esse relacionamento com o público, ele não começou do dia para a noite, ele começou lá atrás. Lembra? Quando eu estava divulgando as músicas no Twitter para os meus amigos. Então eu conseguia ter uma distribuição muito forte, e era uma distribuição que dependia unicamente de uma pessoa. Quem? De mim. É claro que a gente tinha outros, como a gente tinha uma empresa parceira que fazia parte de logística, a gente tinha outros pontos de distribuição da mensagem da gente. Isso era importante também, porque isso, de certa forma, pulverizou cada vez mais o nosso trabalho. Mas lembra, era uma cidade onde tinha 12 mil clientes possíveis só. Então, para chegar até essas pessoas era muito fácil. Então, quando alguém me pergunta assim, Rodrigo, moro numa cidade pequena, tem como fazer 100 mil reais num ano? Completamente possível. A gente fez 1,3 milhões numa cidade de 12 mil pessoas. A cidade em si tem 80 mil habitantes, mas o nosso público em si tem 12 mil pessoas. Rodrigo, como é que eu faço para descobrir o tamanho do meu público? Comunidade Agenda Milionária, eu encontro 2, ensinando sobre público-alvo e persona. Dentro desse programa, eu peguei toda a expertise que eu desenvolvi nesse processo de entendimento de público e coloquei lá dentro. Não só desse, mas de trabalhar com grandes marcas. Coca-Cola, Oi, UFC, canais Globosat, de modo geral, enfim. Então ali a gente entendeu que, cara, não precisava ter um trabalho muito distribuído em outras regiões. Eu posso atender minha região desde que minha região tenha uma demanda que esteja não sendo atendida, certo? E eu também fiz meu primeiro 100 mil reais na fotografia depois de 6 meses que eu comecei na fotografia. Eu comecei em agosto de 2016. Em janeiro de 2017, eu já estava com o meu planejamento e com uma cartela de clientes suficiente para que em 2017 eu já faturasse meus primeiros 100 mil. E nesse 2017 eu faturei 132 mil reais. Então veja, ainda assim, morando numa cidade pequena, eu conseguia ir para outras regiões. Então quando você fala para mim assim, Rodrigo, moro numa cidade pequena, não tenho condição de atender os clientes daqui. Se muda, vai atender clientes de outro lugar, sabe? Pega um Uber, pega seu carro, vai de moto, pega um ônibus. Eu ia para São Paulo, cara, eu saía do Rio de Janeiro, 11 da noite, eu ia para São Paulo, chegava em São Paulo às 6 da manhã, ficava de favor na casa dos outros, fotografava o evento, entrava no ônibus e voltava. Isso quando eu não ia direto do Rio de Janeiro para São Paulo e caía dentro do evento. Saía do evento, ia para rodoviária, comprava passagem e voltava. Então assim, não tem desculpa para você se você quer de verdade, entendeu? O fato é, você quer de verdade ou você não quer de verdade? Só que aí
Em 2019 também a gente teve aquela catastrófica período da mundial que foi o começo da pandemia, né? Então, 2020 ali, em março, eu não lembro exatamente se foi em março de 2020, mas em 2019 a gente já estava tendo os primeiros contatos com o Covid, estava tendo as primeiras notícias sobre isso. E aí começou a pandemia de fato. E aí a pandemia parou tudo. E aí parou os eventos, obviamente, né? Porque não tinha como a gente trabalhar com fotografia na pandemia, naqueles primeiros períodos ali, primeiros meses que eram bem turbulentos, trabalhar com fotografia. Só que, olha que interessante, né? Apesar dos apesares, né? Eu tive um ponto de inflexão muito grande ali. Porque em março de 2020, eu fui olhar o extrato da minha empresa de formatura, a gente tinha lá 73 mil reais recebidos e ainda faltava entrar 33 mil reais para aquele mês seguinte de pagamento. E eu pensei, cara, por que eu estou recebendo 100 mil reais em 3 meses, sendo que eu estou há 2 parado, por causa da pandemia já, e os fotógrafos não estão conseguindo viver de fotografia? Eu tive vários amigos que venderam o equipamento para poder se sustentar durante a pandemia. E não foi porque é um nicho de fotografia de formaturas que tornou isso possível. Porque durante a pandemia, eu fiz uma sequência de lives com mais de 70 convidados. Esses 70 convidados são os fotógrafos mais influentes do Brasil. Todos eles venderam muito casamento, venderam muito ensaio durante a pandemia. Ali, claro, obviamente que eles conseguiram entregar isso durante a flexibilização, mas eles estavam recebendo os pagamentos desse período antes de todo mundo. Eles não precisavam fazer o trabalho para receber o pagamento depois. Eles estavam recebendo antes. Então existia uma estratégia ali que as pessoas não estavam implementando, que não estavam tornando possível o trabalho delas. E foi aí que eu entendi que eu precisava compartilhar isso com as pessoas, porque não era justo, no meu entendimento de realidade social e de até mesmo consciência de classe, falar assim, cara, eu tenho um conhecimento onde eu posso ajudar as pessoas. Esse conhecimento ele foi possível porque eu estudei durante todo esse tempo. Eu não fiquei parado, obviamente. E, cara, eu posso compartilhar isso com as pessoas. E eu comecei a compartilhar isso com as pessoas no meu perfil pessoal, no Passarela PH. Lá eu entendi que existia uma demanda específica para aprender sobre marketing, vendas e gestão. Eu falei, cara, eu preciso ajudar esses fotógrafos a tornarem as agendas deles agendas com clientes, agendas sustentáveis. E foi aí que eu criei o Agenda Milionária. E é interessante porque depois desse ponto de inflexão, depois que eu entendi ali o meu extrato da empresa de formatura, eu comecei a fazer as lives para as pessoas poderem serem ajudadas. Eu fiz essa sequência com vários fotógrafos famosos, com o Fred, com a Iele, com a Carol, com o João Mena. Eu fiz com o próprio Américo Esperandil, que foi uma grande inspiração para mim. O Marcelo Castilho, do Vlog do Zac. Eu fiz com o Robson Kunz também. Fiz com o Rodolfo dos Santos, que, cara, são 3 dos fotógrafos maiores de casamento que existem no Brasil. Fiz com o Bigarelli também. Então ali, cara, eu vi que existia também esse movimento. Só que, cara, lembra, eu ainda estava vivendo numa realidade que eu não pertencia. Por quê? Porque nesse momento eu já estava querendo mudar de região, eu tava querendo mudar de ambiente, só que eu tava ali, cara, vivendo uma vida boa, numa casa legal. Lembra? Eu fui despejado daquela casa, a gente achou uma casa nova, e eu fui morar nessa casa nova com esses mesmos 2 amigos, e aconteceu a segunda ordem de despejo na pandemia. E a segunda ordem de despejo veio pelos mesmos 2 motivos. Eles não tinham condição para pagar o aluguel. E pelo mesmo motivo anterior, eles começaram a prospectar clientes, mas o desenvolvimento dele em relação a isso foi esfriando. Eles perderam o ímpeto que existia ali para continuar prospectando. Só que a prospecção é um processo que é contínuo, né? A prospecção é um processo que, naturalmente, você vai continuar fazendo sempre. E se você não fizer sempre, você perde a mão, porque você perde o entendimento atual do público, porque ele se renova, né? Os projetos, eles são produtos do meio. Então, se você não entende como é que o meio está funcionando, você não vai conseguir desenvolver um bom plano, um bom projeto para aquelas pessoas. Então, você acaba perdendo o timing da prospecção e aí, necessariamente, você deixa de vender como você deveria vender.
Mas aquilo ali foi muito bom pra mim, porque eu já estava responsável em relação à minha vida financeira, já tinha um bom dinheiro guardado. Eu lembro que eu já estava querendo já mudar de ambiente, só não sabia como eu ia fazer aquilo. E isso veio como um choque de realidade pra mim. Ele falou, aquela ordem de despejo ali, ela foi interessante porque me forçou a mudar para um ambiente onde eu gostaria de estar, que é aqui onde eu moro agora, né? E aconteceu um quarto insight, um quinto insight, na verdade, que eu quero compartilhar com vocês, que é o seguinte: quando eu mudei a minha realidade, aconteceu duas grandes coisas. A primeira é a criação de uma nova mentalidade, né? E a segunda coisa foi um choque de abundância também. Esse choque de abundância é literalmente quando você sai de uma realidade que você vive e você vai para uma realidade maior e melhor, necessariamente. Então você opera numa frequência que está aqui embaixo e você começa a operar numa frequência que está aqui em cima. Esse choque de abundância, ele permite que você expanda sua mente de uma forma onde você enxergue que é possível ter outros tipos de realidades sendo vividas. Lembra? Eu vivia numa realidade e eu conheci meus amigos que moravam em São Paulo, eles viviam uma realidade completamente diferente. Na universidade, a mesma coisa, apesar de estarmos no mesmo ambiente, né? Só que eles vinham de realidades diferentes que eu não conhecia. O choque de abundância ele acontece quando você vai viver uma realidade que você não pertence. E aí você tem literalmente uma expansão da sua mente, e essa expansão ela acontece para que você perceba que, nossa, eu estou vivendo numa pequenitude muito grande ao ponto de não estar sendo a melhor contribuição que eu posso ser para o mundo. E aí você percebe que você tem um grande potencial a ser desenvolvido. E aí começa uma nova criação de mentalidade. E essa nova criação de mentalidade, ela acabou mudando meu posicionamento como um todo, né? Então é importante que você perceba que a pessoa que você vê hoje, o Rodrigo que você vê hoje, o Rodrigo Passarelli que você conhece hoje, o mentor de fotógrafos, ele é uma pessoa completamente diferente da pessoa que é a pessoa que estava lá atrás, em 2009, se preparando para a universidade. Entende? E isso é uma construção que acontece com o tempo, é um processo. A gente não busca conforto no processo, a gente busca prazer no processo, para que o conforto ele venha no futuro. Então as pessoas de mentalidade escassa, elas vão tentar a todo tempo procurar o conforto no processo porque elas não querem se desenvolver. Porque crescer dói, dá trabalho, crescer incomoda, crescer vai fazer você abdicar de várias coisas que você gosta, se tem prazer hoje, vai fazer você abdicar também de coisas que as pessoas estão fazendo e que elas acreditam que é o melhor para você, mas na verdade não é. E você vai entender que você não precisa viver aquilo ali, porque você pode viver uma vida muito melhor. Você pode ter um carro melhor, você pode ter um relógio melhor, você pode ter um telefone melhor, você pode ter um namoro melhor, um casamento melhor, uma casa melhor, você pode comer melhores alimentos. Isso tudo vai depender de como você se enxerga daqui 5, 10 anos talvez. Então a pessoa que você é hoje, ela não vai ser a mesma pessoa que você vai ser daqui a 5 anos. Só que a pessoa de daqui a 5 anos, ela começa a ser construída hoje. E se você não tiver a mesma mentalidade, né, a criação e o desenvolvimento da mentalidade agora, você não vai chegar nos 5 anos posteriores sendo a pessoa que você imaginou que seria, entende? Então o processo de desalinhamento da construção da prosperidade, ele acontece justamente quando você enxerga que esse processo é uma escada e que essa escada, obviamente, vão ter percalços ali que vão dificultar o seu crescimento, mas que esse crescimento ele é possível. Tem uma analogia que eu gosto muito que é, você imagina que você está num carro com o seu farol ligado e o seu farol ele enxerga ali talvez 5 metros à frente e você está numa rua, numa estrada escura. Bom, se você está parado com o carro, você só enxerga os próximos 5 metros, mas se você anda 2, 3, 4 metros com o carro, você enxerga próximos 5 metros. A jornada é exatamente assim. Você não sabe o que vai acontecer nos seus próximos passos. Mas você sabe que entre 8 e 80 existem 72 passos que precisam ser dados. Então você dá o próximo passo, você não dá o próximo 10º passo, entende? E aí você começa a entender que o processo ele é contínuo, da mesma forma que o desenvolvimento da prosperidade ele é contínuo. Então se você quer ser ter um melhor contato com Deus, essa é a melhor forma. Você vai dando espaço para isso acontecer. Quiser ter um melhor relacionamento, da mesma forma. Quiser desenvolver a responsabilidade financeira, da mesma forma. Se você quiser ter uma estrutura melhor de negócio, da mesma forma. Tudo é um processo. E isso foi sendo fortalecido com o tempo, porque se eu não tivesse criado a Forma Club no passado, se eu não tivesse criado o coletivo, talvez eu não entendesse tanto de negócio assim. Poderia ser diferente? Talvez. Mas eu acredito que essa foi a forma que
A vida permitiu que eu chegasse até aqui com 32 anos hoje, tendo um negócio realmente que dá para ser vivido, entende? E uma vida que eu não preciso depender de governo, não preciso depender de outras pessoas, eu não preciso depender de, sabe, ambientes externos para poder fazer o negócio acontecer, porque ele acontece. Ele acontece porque eu tenho ferramentas que foram aprendidas e desenvolvidas. Eu tenho recurso hoje para poder comprar as coisas que eu não tenho, ou acessos que eu preciso, e eu tenho pessoas, que é mais importante ainda, que podem me ajudar caso as coisas não deem certo por qualquer que seja o motivo. Então, assim, se as coisas não estão como você gostaria, tenha calma, só continua, porque o processo ele vai te ensinar como é que você faz para construir essas coisas. E é você que está aqui comigo até agora, que está vendo esse episódio, não deixe de se inscrever no canal do Podflash, não deixe de seguir as nossas redes sociais, tá tudo aqui na descrição do YouTube. Se você está ouvindo pelo Spotify, não se esqueça, cara, tira um print da sua tela, posta lá no Instagram, publica esse material lá no Instagram para que outros fotógrafos possam ver também. Quero agradecer você que já é inscrito, que você está acompanhando o nosso trabalho aqui com o podcast. Eu espero de verdade que esses podcasts eles estejam ajudando vocês a se desenvolverem profissionalmente, mas não só isso, estejam também acompanhando a jornada de vocês aí, para que vocês se tornem, como eu sempre falo, pessoas melhores, no mundo melhor, tendo compartilhamentos melhores e sendo mais abundantes, tá bom? Outra coisa muito importante, nesse episódio nós não falamos dos nossos patrocinadores, tá? Mas eles estarão aqui na descrição desse episódio para vocês poderem conhecer eles, tá bom? Agradecer aqui os amigos do Estúdio Club também, que são nossos parceiros aqui, que estão oferecendo toda essa estrutura. E é você que ficou até agora. Um abraço, fique com Deus e até a próxima. Valeu!